Olá, tudo bem? O conde de Cagliostro, cujo nome era Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Balsamo, foi uma figura controversa e enigmática do século XVIII. Era conhecido por ser um viajante, ocultista, alquimista, curandeiro e de ter poderes sobrenaturais. Ele circulou com desenvoltura pela nobreza europeia e também foi preso acusado de fraude. O famoso caso do colar da rainha envolveu o conde, que sempre negou sua participação na fraude. Tudo começou quando os joalheiros Charles e Paul criaram um colar de diamantes extremamente valioso, originalmente encomendado por Luís XV para sua amante Madame du Barry. No entanto, com a morte de Luís XV, o colar permaneceu sem comprador. Os joalheiros tentaram vender o colar para a rainha Maria Antonieta, que recusou a oferta por achá-lo extravagante demais. A trama se desenrolou quando a condessa Jeanne de Valois de la Motte, junto com seus cúmplices, convenceram o cardeal de Rohan de que ele poderia cair nas graças da rainha ao comprar o colar em seu nome. Jeanne forjou cartas e organizou um encontro noturno com uma prostituta que se parecia e se passaria pela rainha, enganando o cardeal. Então o cardeal, acreditando que estaria caindo nas graças da rainha, comprou o colar e entregou a Jeanne, que o vendeu em Londres, separando suas pedras preciosas. Como o colar era muito valioso, o combinado é que ele seria pago em algumas prestações. O dinheiro era entregue a Jeanne e este jamais chegava às mãos dos joalheiros, até que uma fatura da compra foi entregue ao Palácio Real, pois acreditavam que tinham negociado diretamente com a rainha. Então, o escândalo tomou grandes proporções e todos os envolvidos acabaram presos, inclusive Cagliostro, que tinha ligações de amizade com o cardeal. Cagliostro nunca teve nenhum envolvimento com o caso, mas acabou sendo envolvido na trama. O caso do colar de diamantes não provocou a Revolução Francesa, mas devido à proporção do escândalo, em um tempo que a população passava por enormes dificuldades financeiras e fome, contribuiu para semear sementes antimonarquistas. O colar tinha 647 diamantes e pesava 2.800 quilates. Cagliostro conheceu pessoalmente ao conde Saint-Germain e foi seu discípulo. É dito que, com o conde Saint-Germain, Cagliostro aprendeu as práticas ocultistas de transformar chumbo em ouro e o caminho para a imortalidade. Como era uma figura muito controversa, despertava admiração e medo. No século XVIII, a Santa Inquisição ainda tinha muito poder e foi extinta oficialmente somente em 1821. Práticas ocultistas poderiam levar alguém à prisão, tortura e execução facilmente. A frase "não veio de nenhum lugar e não pertenço a tempo algum. Fora do tempo, meu ser espiritual vive a existência eterna", é atribuído a Cagliostro, que entre os poderes citados a ele era de invisibilidade também, e poder de desaparecer de um lugar e aparecer em outro, o que talvez explique as circunstâncias enigmáticas da sua suposta morte. Naquele momento, a Revolução Francesa estava começando. Feito prisioneiro, ele foi levado de uma prisão para outra. Cagliostro foi torturado longa, mas inutilmente pelos carrascos católicos. O objetivo dos verdugos do Vaticano era forçá-lo a confessar crimes que não havia cometido.
Em 7 de abril de 1791, Cagliostro foi condenado à morte. Seus livros e alguns dos seus objetos foram queimados diante de uma multidão em Roma. Um estranho personagem, nunca antes visto no Vaticano, surgiu em Roma e solicitou uma audiência em particular com o Papa. Ao invés de dar seu nome, o desconhecido mandou ao pontífice, pelo cardeal secretário, apenas uma palavra. Que palavra era esta? Permanece um grande mistério. A reação do Papa foi receber imediatamente o desconhecido. Depois de alguns minutos de audiência privada, o personagem retirou-se. Em seguida, o Papa deu ordens para um procedimento que deveria ser feito no mais absoluto segredo. A pena de morte a que Cagliostro havia sido condenado deveria ser comutada para a pena de prisão perpétua. O conde Cagliostro deveria ser encerrado no castelo de San Léo, que ficava no alto de uma rocha e ao qual só se podia ter acesso por meio de uma cesta elevada e abaixada com o uso de roldanas. Era um elevador primitivo. Foi dali a mais de 200 anos que Cagliostro desapareceu, em 26 de agosto de 1795. Segundo a versão oficial, ele morreu. De acordo com outras versões, ele teria saído vivo daquela cela, inacessível, graças a algum método especial e desconhecido. Há de fato um mistério sobre o modo como terminou a vida deste personagem. Ele parece ter saído da prisão de São Léo por um método do qual seus carcereiros não foram informados. Além disso, alguns anos depois da desaparição de Cagliostro, teria acontecido algo inusitado. Ele teria sido visto por várias pessoas na Rússia, depois da sua suposta morte em 1795, o que passou algum tempo na casa do pai de Helena Blavatsky. Ao que parece, Cagliostro viveu alguns anos na Rússia após sua suposta morte, e Helena Blavatsky escreveu bastante sobre Cagliostro. Inclusive tinha consigo uma joia que pertencera ao conde e que hoje faz parte dos arquivos da Sociedade Teosófica de Adyar, na Índia. Helena Blavatsky foi uma líder espiritual e fundadora da Sociedade Teosófica. A joia anteriormente mencionada é provavelmente o anel de Cagliostro, que é dito ter sido um presente do conde a Helena. Porém, ela nasceu em 12 de agosto de 1831, mais de 3 décadas após a suposta morte do conde. A história, como narrada nos livros e aulas, é muitas vezes um mosaico onde peças faltam ou são distorcidas. Ao que chamamos de história oficial, pode ser permeado por enganos e omissões, consequência de interesses políticos, culturais, ideológicos dos vencedores. Afinal, como diz o ditado, a história é escrita sempre pelos vencedores. Por exemplo, a figura de Cagliostro, muitas vezes rotulada como charlatão, é vista sob uma nova luz por estudiosos do ocultismo, que ressaltam suas contribuições esotéricas e filosóficas. Assim, a deturpação da sua imagem pode ser um reflexo dos interesses daqueles que controlavam a narrativa na época. Outro caso notável é o de Helena Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica. Suas ideias e trabalhos foram, e ainda são, alvo de controvérsias e mal-entendidos. Porém, ao mergulharmos mais profundamente em seus escritos e nas fontes ocultistas, percebemos que sua missão e ensinamentos
possuem uma riqueza ignorada pela história tradicional. Esta reflexão nos leva a questionar e a buscar uma compreensão mais ampla e crítica dos eventos passados, valorizando as múltiplas narrativas e as vozes que foram silenciadas ou marginalizadas. Só assim podemos aspirar a uma visão histórica mais completa e mais justa.